pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Desvendando o Tarô. E hoje eu quero falar para vocês um pouquinho sobre os oráculos, né? Sobre os baralhos, sobre os tarôs, enfim, sobre os decks. São muitos decks, né? E as pessoas, cada um conhece, às vezes tem contato com um ou com outro. E então hoje eu vim falar um pouquinho para vocês sobre essa diferença e o tarô que a gente vai usar aqui, que eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês. Tá bom? Então, assim, em primeiro lugar, eu queria dizer o seguinte, que independente do deck que a gente usa, o tarô ele é uma ferramenta que nos conta uma história através das figuras, né? Esse é o grande lance do tarô, né? Esse é o grande lance desse oráculo. Então ele vai contar pra gente as histórias da pessoa que está sendo consultada através desses desenhos, dessas figuras. Então cada tarô ele vai ter a sua própria linguagem, o seu próprio jeito de contar essa história e cada pessoa vai ter uma afinidade maior com um ou outro tarô. Claro que existe aquela leitura convencional, aquele significado de cada carta que é válido e é necessário que você tenha esse entendimento para você fazer uma boa leitura de tarô. Independente de qualquer coisa, a primeira coisa você tem que ter a base. Você precisa saber sobre as cartas para você ter um embasamento para fazer uma leitura, né? Depois, daí em diante, é deixar a intuição fluir mesmo, tá bom? Então, o tarô que eu vou usar aqui com vocês é o tarô de Rider-Waite, o Smith-Waite, né? Como a gente gosta mais de chamar, porque foi criação do Rider-Waite com a Pamela Colman Smith, que foi quem desenhou as cenas, né? E o Rider é quem deu aí o embasamento teórico também para toda essa a composição desse tarô, né? Então aqui tem algumas figuras, eu separei algumas figuras aqui para vocês darem uma olhadinha, né? Então são cenas que vêm aqui desenhadas. Esse tarô, ele é baseado no tarô de Marsella, né? Ele vem, o tarô mais antigo que a gente tem conhecimento é o de Marsella. No de Marsella não tinha cenas desenhadas, só os arcanos maiores. Todo tarô convencional, ele tem uma estrutura de 78 cartas, 22 arcanos maiores e 56 menores. E aí o que acontece? No tarô de Marsella só tinha desenho nas cartas dos arcanos maiores. Nos arcanos menores não tinha esses desenhos, eram só os símbolos, né? Ele é muito parecido, inclusive, a estrutura com aquele baralho de jogo comum que a gente conhece, que tem os 4 naipes, né? Espadas, paus, ouros e copas, de asa 10 e tem as figuras da corte. Fora isso, tem os arcanos maiores também. Então, tem essa estrutura, mas os arcanos menores até então eles não eram desenhados. E só as figuras da corte e dos arcanos maiores. E aí no tarô de Waite Smith ficou muito famoso porque foi a primeira vez que foi desenhado cenas mesmo nos arcanos menores. Então a gente tem aqui, por exemplo, um 2 de copas, né? Então é o encontro amoroso. Peraí, vamos focar aqui. Acho que tá um pouquinho melhor aqui. Então você tem aqui no 2 de copas, por exemplo, o encontro amoroso, né? Uma oferta de um amor e tal, um rei de ouros aqui, né? Então uma figura toda imponente, sentada no seu trono ali com vários adereços. Então só para vocês terem uma ideia. E aí o que acontece? Dentro desse universo do tarô, que tem essa composição de 78 cartas, vai ter uma infinidade de temáticas, né? Foram feitos vários tarôs, às vezes com temas. Então tem o tarô dos gatinhos, o tarô dos anjos, tarô dos orixás, tem uma série de tarôs que tem esse formato. Se tiver o formato de 78 cartas, ele é considerado tarô, né? Ele tem esse nome, tarô, se for 78 cartas. Se não for esse oráculo de 78 cartas, ou melhor, se não for o baralho de 78 cartas, ele não é chamado de tarô, aí ele é chamado ou de baralho, que aqui no caso do baralho cigano, ou de oráculo, quando muitas vezes vem para trazer algumas mensagens. Então, aqui, por exemplo, eu tenho um outro tarô que também é baseado no Waite Smith, mas ele tem cenas diferentes, então eu até separei aqui para vocês verem, olha, essa aqui é uma outra proposta, né? Ele não é temático, na verdade, esse tarô não é temático, é um 10 de paus aqui, né? Então você vê ali uma pessoa
toda envolta naquelas questões ali, nos pauzinhos, né? Perdida, parece que tá massacrada. E aqui no Waitsmith, que é o que a gente vai utilizar, você vê uma cena onde o homem está ali carregando todas aquelas estacas, né? Então, olha como é diferente a proposta, mas você sente uma ideia de peso, né? De fardo mesmo em uma e em outra, né? E aí você tem algumas variações dentro disso. E tem esses temáticos, conforme eu falei. Tem também, por exemplo, o tarô de Osho, que eu gosto muito do tarô de Osho. Ele traz também algumas palavras-chave, as cartas têm palavras. Então, essa aqui, por exemplo, compartilhar é equivalente. Tá ruim de focar aqui, pessoal. Mas enfim, a carta do compartilhar, por exemplo, ela é equivalente à rainha de paus no tarô de Waite-Smith, né? Então a gente tem equivalência, essa carta da mente aqui, que é alguma coisa do naipe de espadas, que agora eu não me lembro qual delas é. Mas enfim, ó, transformação, que é a carta da morte, mas é bem diferente o desenho, as cartas têm nome, mas elas seguem as estruturas de tarô, porque elas é um baralho que tem 78 cartas, sendo 22 arcanos maiores e 56 menores. Só que ele tem toda uma nuance, né? Quando eu leio o tarô de Osho, ele tem uma nuance diferenciada, embora tenha na sua estrutura básica. Você tem ali o DNA, vamos dizer assim, o DNA é o mesmo, né? Você tem aquele significado que é o mesmo, mas pela própria figura ela te traz outra inspiração, tá? Que pode aumentar o leque de possibilidades de interpretação dentro de cada deck, né? Aí eu trouxe também para vocês verem o baralho cigano. O baralho cigano ele já tem 36 cartas, né? Ele tem muito conhecido, tem como Lenormand também, né? Então veio da França, tem a leitura europeia que a gente chama, né? Que tem a vertente europeia para se ler baralho cigano, e tem a vertente brasileira, que é muito ligada também à questão assim da Umbanda, do Candomblé. Muitas pessoas que são ligadas a essas religiões também gostam bastante de usar, e tem uma vertente diferente para a interpretação de algumas cartas desse baralho, né? Mas não importa, na verdade aqui vai muito da sua conexão, não tem certo, não tem errado. As cartas são completamente diferentes, não tem nada a ver com o Waite-Smith. São 36 arcanos aqui, 36 cartas, não arcanos, desculpa. E tem representações de símbolos comuns aqui, cotidianos, coisas que são muito conhecidas para todos nós. Então, a torre, que inclusive é uma carta bem diferente no Waite-Smith, o significado no Waite-Smith, do significado do baralho cigano é completamente diferente, viu, pessoal? Aí você tem raposa, você tem livro, olha lá, cigana, trevos, peixes. Então são símbolos, né, que são muito comuns pra gente, né? E fora isso, aí você tem o tipo de oráculo que eu tenho aqui o tarô dos deuses hindus, que ele funciona assim, ele traz uma variedade de cartas aqui, né? Uma certa quantidade de cartas com mensagens e outras variedades de carta com deuses hindus que complementam essas mensagens. Então é um tarô para se ler, não é um tarô, desculpa, é um oráculo para se ler junto, né? Você lê essa carta e essa. Então, esse é um oráculo de mensagens. Então você vê assim que tem uma infinidade de opções de decks que você pode utilizar. E não tem certo, não tem errado, não tem melhor, não tem pior, tem aquele que conversa mais com a sua intuição, com o seu jeito. Mas é importante que, independente de qualquer coisa, você busque ter um conhecimento, um embasamento da criação desses arcanos, o porquê que eles foram criados, qual é o conceito original, porque isso ajuda muito na hora da leitura, porque senão também vira uma bagunça danada, né? Qualquer coisa. Então não pode, a gente tem que ter uma linha de raciocínio, um embasamento em um conhecimento que foi utilizado para compor, né, esse instrumento. Muito bem, o que eu queria falar mais sobre isso aqui com vocês? São as figuras, tinha alguma coisa a mais que eu ia falar aqui.
Bom, basicamente é isso. Eu queria falar um pouquinho do deck, tanto faz o que você quiser escolher para usar. Eu vou passar agora a falar um pouco mais dos arcanos daqui para frente, né? Mas é importante que vocês tenham essa dimensão da diferença que existe e da composição que é o tarô em si, que são as 78 cartas, sendo 22 arcanos maiores, 56 menores, tá bom? Então, hoje era isso que eu queria compartilhar com vocês e fiquem ligadinhos, na próxima aí eu trago mais informações e vamos começar a entrar mais a fundo no universo do tarô. Espero por vocês, tchau, tchau e até a próxima!